Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu curso completo de hipnose aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e ative os sininhos, aí você vai poder ser avisado sobre os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo e exclusivo e melhor do que muito curso pago que tem aí no mercado. Então chega de enrolação e vem comigo para mais essa aula. Rapport. Essa etapa, o rapport, é a etapa mais importante da hipnose, tá? Muita gente acha que a etapa mais importante da hipnose é... Peraí que tava um negócio aqui atrapalhando. Muita gente acha que a etapa mais importante da hipnose é a indução. É aquele momento onde você estala o dedo e a pessoa faz assim. É aquele momento que você dá um puxão no braço e a pessoa, pum, desmorona. É o momento onde você fala o durma, né? O famoso durma. Mas não, esse não é o momento certo, o momento importante da hipnose. Isso aí é só um enfeite que a gente acaba criando para ficar mais plástico a situação e, claro, para potencializar. Na hora que eu for explicar sobre induções, vai ficar mais claro isso, tá? Mas a parte mais importante é o rapport. O que seria o rapport? O rapport tem um monte de definição aí, tem definições adoidadas. Na apostila eu pus um monte de definição, cada um vai trazer a sua definição. Mas eu gosto da definição de conexão. Eu gosto muito dessa palavra e eu acho que a hipnose é conexão, a hipnose é rapport. Eu acho que se resume no rapport, a hipnose, o resto é técnica, tá? Então, por isso que essa parte é a parte mais importante dentro da hipnose. Seria, basicamente, você se colocar no lugar do outro, você vestir o sapato do outro, você tirar as suas crenças por alguns instantes e deixar que a crença dos outros domine aquele momento. Seria a famosa empatia, alguns chamam de empatia. Então, rapport é isso, tá? É você ter a intenção genuína de fazer aquilo pensando no bem do outro. Com certeza o outro vai se conectar com você. A intenção do rapport é exatamente essa, conexão. É você fazer com que a pessoa se conecte. Existem técnicas para rapport, né? Existe a técnica de você olhar nos olhos, é uma das técnicas, porque quando você olha nos olhos da pessoa, facilita a confiança dela, né? Opa, essa pessoa está olhando nos meus olhos. Outra técnica é você falar o nome da pessoa na hora que você vai hipnotizar. Ô João, você quer fazer isso? Ô João, você pode não fazer isso, ô João, sabe, repetir várias vezes o nome da pessoa. Por quê? Porque quando você repete o nome da pessoa, ela acaba que muitas vezes encontrando essa conexão. Opa, ele está me chamando pelo nome. E apenas quem me conhece me chama pelo nome. Outra técnica hoje eu não uso mais essas técnicas, tá? Porque já são automáticas. Na verdade, para todo mundo é automático. Só que algumas pessoas precisam treinar para aprimorar, né? E é interessante depois, se vocês quiserem, estudar quais são mais essas técnicas mais a fundo. Mas se vocês entenderem que você querer realmente se conectar com a pessoa é o principal, tá? Outra técnica é o famoso espelhamento, que é, por exemplo, a pessoa, enquanto está conversando com você, ela vem e faz assim no rosto. O que você faz? Vai lá e faz a mesma coisa no rosto, tá? Na verdade, você faz ao contrário, que é o espelhamento, né? Ela fez assim, você faz assim. Ou também você pode repetir os movimentos da pessoa. Se ela, quando fala alguma coisa, isso eu uso bastante, tá? A pessoa me fala sobre alguma coisa e faz tal movimento com a mão, na hora que eu vou falar com ela, eu faço o mesmo movimento com a mão. Por quê? Porque ela fala, caramba, instintivamente, como eu falei de inconsciente, vamos falar inconsciente, essa pessoa muitas vezes acaba falando, nossa, ele tem um movimento igual ao meu. Ela não sabe que você está fazendo ele de forma automatizada. Mas vou voltar. Se você já estiver conectado com a pessoa, na hora que você está conversando com a pessoa e ela se movimenta de um jeito, você acaba se movimentando sem perceber, tá? Isso acontece muito. Por exemplo, aquela primeira paquerinha, tá lá o casalzinho se paquerando, aí um faz uma coisa, o outro acaba fazendo a mesma coisa. Ele quis fazer a mesma coisa? Não, mas já existia a conexão, eles já estavam conectados, então acaba repetindo o movimento. Quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente acaba repetindo os movimentos dessa pessoa. Isso é conexão, mas você pode fazer esse processo de forma consciente também, tá? Porque o inconsciente dela vai falar, opa, ele está fazendo a mesma coisa que eu. Outra técnica de rapport
usar as palavras que a pessoa usa. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu me sinto triste. Quando você for falar sobre ela, você não vai falar como é essa tristeza. Você vai falar como que é quando você se sente triste. Porque ela não falou tristeza, ela falou me sinto triste. Isso, na hora que eu falar de metáforas, né? É uma metáfora dela. Eu me sinto triste. Então a metáfora dela é eu me sinto triste, não é tristeza. A hora que você fala tristeza, na mente inconsciente dela, ela fala, ele não está entendendo o que eu estou falando. Porque talvez para ela, se sentir triste é uma coisa, tristeza é outra. Então use a palavra que a pessoa usa. Se a pessoa usa gíria, você pode começar a usar gíria, mas não exagere, tá? Tem gente que exagera, aí fica parecendo aqueles macaquinhos de imitação de circo. Não é isso. É sutil, tem que ser sutil. Por isso que eu falo que a intenção é mais importante do que a técnica. Outra técnica de rapport que existe quando você vai cumprimentar a pessoa, levantar a sobrancelha. Mas não é você fazer assim, a hora que você vai cumprimentar, você fazer assim. Porque a pessoa vai falar, o que esse louco tá levantando a sobrancelha e arregalando os olhos para mim? Não é para fazer isso, tá? É para fazer de forma instintiva. Uma técnica para você fazer isso é você cumprimentar a pessoa com entusiasmo. Quando você cumprimenta alguém com entusiasmo, automaticamente a sua sobrancelha já levanta. Então, se você for cumprimentar a pessoa, pensa, opa, eu estou cumprimentando uma pessoa com entusiasmo, eu quero cumprimentá-la. Opa, tudo bom? A sobrancelha ela já levanta automaticamente. Então, você não precisa ficar preocupado com a sobrancelha, e sim preocupado em cumprimentar essa pessoa com entusiasmo, que o resto acontece de forma automática. Se você cumprimenta com entusiasmo, você vai olhar nos olhos também, você vai muitas vezes repetir as falas dela. Então é o entusiasmo, a vontade real que vai causar essa conexão. Eu faço uma primeira sessão com os meus clientes, para mim a sessão mais importante. Ela leva aí cerca de 2h30, mais ou menos, até 3 horas ela leva. Dessas 2h30 a 3 horas, olha, eu falo que eu fico umas 2 horas, 1h30, 2 horas, só aumentando conexão. A minha intenção é só aumentar conexão. E para isso entra o que eu falei no finalzinho da aula passada, que é a acuidade sensorial. Eu estar atento à pessoa. Eu tenho que perceber qual é a resposta que essa pessoa está me dando. Eu tenho que perceber... Só pôr no silencioso. Tá um chiadinho. Eu tenho que perceber se ela está me dando resposta... visual, se ela está me falando com palavras, eu tenho que estar o tempo todo. Eu atendi uma cliente ontem aqui, e essa cliente que eu atendi ontem, toda vez que eu falava sobre um problema, ela pegava e se retraía. Na hora que eu falava, mutar, galera. Beleza, espera aí que eu vou dar mudo em vocês aqui. Todo mundo silenciado, alguém tinha ligado o microfone. Obrigado quem avisou aí. Então vamos lá. Na hora que eu... Esqueci? Ela se retraía. E na hora que eu falava para ela imaginar uma coisa boa, ela respirava profundamente. E era assim, eu fui reparando isso durante 1h30, ela fazendo isso. Falava de um problema, ela retraía. Falava de coisa boa, ela... Opa, já percebi que para ela o respirar era bom. Na hora que a gente partiu para a prática mesmo de sugestões e tudo mais, tá? Toda vez que eu queria que ela se sentisse bem, eu pedia para ela fazer o quê? Respira. Esse respirar veio da minha acuidade sensorial. Eu estava antes já prestando atenção nisso. Então eu tenho que estar atento o tempo todo. O tempo todo eu tenho que estar prestando atenção nisso, tá? Certo? Gostou desse conteúdo? Escreve aí nos comentários, tire suas dúvidas e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não entrou para o nosso grupo de estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre, somos elos da mesma corrente. Até breve!